sabe, não vou fazer. Nós estamos online. É ótimo. Você comeu o pneu? É ótimo estar online com boca cheia, maravilhoso. Exatamente. Vamos nós, assim que a gente começa. Mas é assim que é o papo do subúrbio. Claro. De Papo boca Subúrbio cheia. tem comensalidade, tem bebida, tem alegria. Mas hoje o Papo Subúrbio tem uma coisa especialíssima, que eu que sou muito fã, tenho que transbordar. Hoje tem a música, hoje tem a interpretação, hoje tem a beleza, hoje tem a história da Azula que tá aqui. Azula, pô, muito obrigado. Eu sou teu fã demais, então vou conter minha onda aqui, porque a gente fica meio assim carente de ouvir coisas boas, coisas novas, coisas que mexam com a gente. E a gente tem falado muito sobre isso aqui no podcast, como a música tem esse poder metafísico de nos transportar, né, do Iê ao Orum, de nos levar para outros, né, atravessamentos. E te ouvir é algo que me impactou tão profundamente, não só pelo teor da letra quando eu ouvi o Troca, mas pela tua interpretação, pela tua musicalidade. Então é muito bom estar aqui hoje, conhecer mais você, conhecer tua história. Vai ser um prazer. Obrigado por ter aceito o nosso convite e a palavra é toda sua. Eu que agradeço estar aqui com vocês que são, né, pessoas fantásticas num papo suburbano que tem tudo a ver comigo, com a minha história, né, com o meu processo aí no Rio de Janeiro. Acho que minha música é altamente urbana, suburbana. E vamos que vamos, tô muito feliz de estar aqui hoje. Então vamos começar assim, Azula. Eu quero saber de onde vem a tua suburbanidade, né? Como é que você falou que já se identifica? Qual é a tua origem suburbana? Conta pra gente. Eu sou de Bangu, né? Maneiro. Aquela velha história. Nasci na maternidade, no campinho, pra dizer que ele é carioca mesmo. E morei em Bangu até meus 11 anos. A família do meu pai é de Bangu. Minha mãe foi morar em Bangu nos anos 70. Eu nasci lá pelos 90. Então foi um bom tempo, né, convivendo ali, vivendo e tal. Minha primeira relação com a realidade. Morava na Estrada do Engenho, em Bangu, que é uma rua que vai do centro de Bangu, ali por trás, até sair na Avenida Brasil, como quem está indo em direção à Vila Kennedy. E foi, assim, uma infância muito interessante, muito mágica, pelas diferentes coisas que o subúrbio nos apresenta, desde as relações de violência até as relações culturais, como o dia 27 passou aí, dei doce com uma amiga minha. Dia de Cosme Damião. Sim, dei doce com Dia uma dos amiga. Erês, dos Ebejinhos. Exatamente, das falanges. Não nada, você também tá velha. Ninguém me deu um doce. Você não tem vergonha, não? Isso. E essas lembranças que eu tenho, né, da minha infância, de pegar doce, né, de comer um caruru, de passar de casa em casa, a casa da amiga da minha mãe, as pessoas que passavam. Enfim, a Zona Oeste foi um espaço de muito aprendizado para mim. E de uma relação que eu estabeleci com a vida que foi... que me moldou para os outros lugares para qual eu fui depois. Tanto a Baixada, quanto o centro do Rio. Depois da Zona Oeste, meu amor, nada é igual. E, Azula, deixa eu aproveitar nesse gancho, porque assim, a gente tá falando de um lugar de muita musicalidade, né? A gente tá falando de um lugar como Bangu, que tem Jabur ali, Hermeto Pascoal, né? Que tem Robertinho Silva, a percussão, né? Que embalou Milton Nascimento durante muito tempo, de Realengo. A gente tem um lugar de muitas potencialidades musicais e, como diria o Marquinhos China, marcado muitas vezes pelos terreiros, né? Pelo barulho dos batuques, das umbandas, dos candomblés. Eu queria saber como é que a música chegou na tua vida e se ela chegou nesse momento em que você estava em Bangu, como é que foi o seu primeiro contato musical? Foi em Bangu, sim. A minha avó tinha essa questão, né, de frequentar o terreiro de Angola, lá na Baixada. Mas a minha mãe não foi muito para essa cultura. Minha mãe não era uma pessoa muito religiosa, apesar da gente viver aquela coisa do batizado, né, da Igreja Católica. Aquilo que acho que até um pedaço dos anos 2000 era mais forte, que hoje já se perde um pouco. E ali eu conheci a igreja evangélica, né? Eu acho que cresci num momento dos anos 90 para 2000 que teve uma grande difusão das igrejas pentecostais, né? E depois, né, o pentecostais. Eu estive o tempo inteiro numa igreja pentecostal. E com todos os entraves e questões, né? Obviamente, sou uma pessoa trans. Também foi um espaço onde eu consegui desenvolver, ter uma abertura para cantar, para fazer e tudo mais. Tanto é que quando eu me mudei para Baixada, eu fiz parte de um coro na escola, que também era... a galera que estava era muito uma galera evangélica.
Então, os músicos que eu conheci a posterior, né, foram muitos músicos que eram de candomblé. Mas a galera do canto foi muito forte o desenvolvimento de muitos artistas dentro das igrejas evangélicas, né, com todos os entraves. Que é uma também. tradição muito forte mesmo, né? De certa verdade. forma, essa iniciação vocal pelas igrejas, independente da matriz que elas sejam, até mesmo no cristianismo, a gente conversou há pouco tempo atrás com Gabriel Moura, ele falou que também começou no grupo jovem da igreja, então essa questão da iniciação pela igreja é muito forte, mas as religiões de matriz, sobretudo neopentecostais, reforçam muito essa questão da evangelização pelo poder da música, né? Que de fato é um poder que nos transporta para outro campo metafísico. Então, foi ali que você começou a ver esse potencial vocal que você tem. Com certeza. É uma música ritualística, né? É uma música que tem uma intenção de te fazer adorar, de te fazer se emocionar, de te fazer se aproximar de Deus. Então, por mais que eu não esteja mais nessa reflexão, esse processo, né, essa forma de expor, acho que ainda continua um pouco dentro do meu trabalho. E aí, por isso, acho que vem esse apelo emocional que é forte, né, que é intenso, que eu acredito que já faz parte das nossas várias magias, né? Temos muitos poderes, muitas formas de expor a beleza, de expor a espiritualidade. E dentro dessas minhas formas de expor, eu consegui retirar da igreja e secularizar, né, a minha arte, mas de uma forma que não perdesse também um certo movimento não necessariamente espiritual, não necessariamente metafísico, mas também. Também é um desses elementos, né? Aham. E você falou que morou na Baixada, eu fiquei com curiosidade de saber de que lugar da Baixada. Caxias. Ah, Caxias também, Que de terra, Caxias. terra de música. Só pedir pra ela entrar um pouquinho pra mesa. Entra um pouquinho pra mesa. Opa, o Tom, Isso aí, o Tom, bom, agora ficou. o Tom tá pedindo pra ela entrar um pouquinho tá. pra gente pegar aqui, câmera focar. Essa câmera aqui, ela tava, a Elaine tava chumpando. Ah, Elaine. Elaine, você é um absurdo. Você tapa a convidada, Elaine. Olha o que você faz, Elaine. Fica escondendo o brilho dos outros, entendeu? Só ela que aparecer, só ela que aparecer. No caso aqui, não tem como esconder o brilho da Azula. Fiquei chocada como ela consegue me esconder com o cabelo desse tamanho. Esse lindo, esse black lindo. Obrigada. E vem cá, Azula, aí você vai morar lá em Caxias, continua com a música. E em que momento você decide assim, serei uma cantora? E já foi muito tempo depois. É. Porque estar na igreja, né, por mais que eu fosse uma cantora, também me colocava em outros lugares de vulnerabilidade. Acho que eu cheguei na igreja por uma questão vinculada à depressão, a certos sentimentos de inadequação com o corpo, com a vida. E achei que aquele seria um lugar de cura, né, de realização. Mas aí, meu corpo é trans, né? Antes eu até achava que eu era uma pessoa gay, mas depois, posteriormente, eu fui perceber que eu era uma pessoa trans. E isso foi um movimento muito intenso para mim, né? E que extrapolava a possibilidade, né? A discursividade da igreja a qual eu pertencia naquele momento. Existem milhares de igrejas no mundo, mas eu acho que é quase um consenso entre as igrejas brasileiras a relação pessoa trans, né? A relação transfóbica com os nossos corpos. Então, isso foi o que foi me retirando desse movimento. E, com isso, me retirou da música também. Então, eu resolvi que eu ia fazer faculdade de História para tentar solucionar essas questões mentais, que eu achava que eu não conseguiria fazer isso sozinha, não tinha armas para resolver isso, né? Toda aquela discursividade que me afligia, que falava que eu ia morrer, que eu ia isso, que eu ia aquilo. E aí, na universidade, eu consegui encontrar esse espaço, consegui encontrar esse lugar de reflexão, consegui perceber que as coisas eram mais complicadas do que, né, a gente poderia expor a partir de um livro sobre a espiritualidade, né? De que a espiritualidade, ela não pode ser vista, não pode ser colocada, né, como uma forma única de ver o mundo para todas as pessoas, porque nós somos religiosos de formas completamente diferentes. Então, para o católico não vai ser interessante a visão do evangélico, para o candomblessista, para um bandista também não vai ser. Então, a ideia seria, né, essa relação aí transversal, onde todos consigam conviver. Mas, naquele momento, para o meu corpo, aquilo não estava funcionando, estava me gerando outras questões mais graves. Que idade, mais ou menos, foi essa questão que você falou? Eu tinha durou alguns anos, então acredito que foi entre 17 e 21. Ok. Que foi o tempo, assim, onde eu
vivi toda essa loucura de tentar sair da igreja e participei de uma igreja que era uma igreja inclusiva, né? Para pessoas Caramba, LGBTs. Zula. Existe. Não conhecia. Tem uma igreja, sim. Tem algumas igrejas que trabalham com esse conceito, mas tem uma que é especificamente inclusiva. Mas dentro da linha do cristianismo, dentro da linha do... Não é necessariamente aceito pela não sei como é que é o nome aqui, a União das Igrejas Evangélicas do Brasil. Eles têm uma sigla específica que regula quem é o que dentro do processo, entendeu? E eles não iriam, obviamente, aceitar uma igreja que tinha pastores gays, pastoras lésbicas e tal. Mas também não era exatamente aquilo que era a minha forma de me expressar no mundo. Então, não rolou. A igreja me aconselhou a fazer uma terapia de conversão, né? Essas famosas que eles chamavam de cura gay. Que foi uma coisa que teve na minha vida durante muitos anos. Porque eu tive uma amiga da escola que a mãe dela era uma mulher que era ex-lésbica, ex-candomblessista e atual pastora de uma igreja que trabalhava com conversão. Então, desde a minha adolescência, eu ouvia essa história e achava um tanto absurdo, mesmo sendo evangélica. E, em algum momento, a igreja acreditou que isso poderia ser interessante para mim. E eu, dentro do meu espaço de vulnerabilidade com toda aquela situação, porque era 17 anos, 18 anos, me deixei levar por esse processo. E estava ao mesmo tempo na universidade. O profissional que me atendeu não era necessário, era um homem religioso, mas não tinha a pretensão de aplicar uma cura, porque ele também entendia, né, da área, era uma pessoa que tinha tinha uma compreensão, que tinha um senso ético da coisa. Então não necessariamente rolou e foi meu processo de saída da igreja, que foi aí que eu consegui me rever musicalmente, a partir de amigos, historiadores, pessoas próximas que estudavam comigo, que foram me trazendo de volta, né? Meu Deus, olha como você canta, o que você está fazendo da sua vida? Tinha um amigo meu que falava que vou te inscrever na faculdade de arte, você está fazendo história para quê? E foi aí, rolando todo esse tempo, até eu conseguir me reencontrar na música a partir de alguns amigos, né? Como o Luciane Dom, na época, a Etieso, que foi um super professor meu de canto, e entre outras pessoas. Caramba, é muito bom te ouvir falar, mesmo sabendo que é um processo de transição dolorido, numa sociedade transfóbica que a gente é muito importante a gente, e para mim, assim, enquanto homem cis, te ouvir e aprender, né, como a gente realmente não opera ainda, infelizmente. Estou falando dentro da minha realidade, mas uma realidade que eu espero que não seja do meu filho e das próximas gerações, como a gente ainda não luta, como a gente deveria lutar por uma sociedade de fato inclusiva, uma sociedade que de fato respeite a individualidade das pessoas, independente de qualquer outra questão, seja religiosa, seja sexual, enfim. Mas e a gente sabe que a gente estava falando disso pré-desgoverno, né? Um período em que o suposto presidente da República dizia que era melhor ter um filho morto do que um filho que se relacionasse com uma pessoa, né? Ele caiu do cavalo, coitado. Enfim, o 04 dele tá aí para provar que... porque é sobre hipocrisia, né? Hipocrisia que é a gastação da parada. Eu fico assim abismada. Como é que o outro toma conta da vida do outro, né? Tem que tomar conta da vida, toma conta da tua, entendeu? Deixa o outro ser quem ele quiser, você seja quem você quiser, pronto, cara. Ainda bem que ele já foi. Quer cercear a sexualidade, quer cercear... Né, ele quer dizer como é que o outro tem que ser... Primeiro, eu acho que esses discursos são muito... Não necessariamente ele acredita nisso piamente. Eu acho que é sempre aquela coisa de você querer aglutinar pessoas, unir grupos. Acho que são estratégias que conseguem unir pessoas em torno de ideais. Então, a coisa da mamadeira de piroca foi uma parada que gerou para os evangélicos, para os católicos, para a opinião pública, para educadores, para toda a esfera da escola, família, uma treta gigantesca. E que não estava lá no texto. O texto não falava sobre isso, foi só retórica. Eles precisavam unir um grupo a partir dos ideais deturpados deles. E aí você vem ali com uma fake news, com uma... né, não verdade, e acho que não tem ligação nenhuma com qualquer questão teórica, é muito mais político do que realmente, sabe?
Eu ia só pegar um gancho de uma coisa que a Azula falou e eu fiquei impressionado como a história... Aí eu vou puxar o saco pro nosso lado de formação. O seu também, né, Azula? Não, aí tem Como a três aqui história pra mim, é matemática. Mas como é importante, né? O que seria devido Eu a sou ser a razão, estatística. eu sou a razão aqui, ó. Não, mas como é importante se procurar entender o seu lugar social, né, nesse processo histórico que a gente vive, né? E, inclusive, questionar essa concepção cristã que impôs a homossexualidade como crime, né? E que historicamente nunca foi assim antes do desenvolvimento do cristianismo. Mas eu lembrei na hora, como você falou, dessa questão do entendimento como cantor, eu lembrei de uma pessoa que eu também sou extremamente fã, que é a Açucena. Que é uma cantora das Bahias, né? E que é uma historiadora. E que disse também que foi durante a faculdade de História, no caso dela, eu acho que ela foi na USP ou na Unicamp, eu não me lembro bem, que ela também se sente livre o suficiente para questionar esses paradigmas da sociedade. A mente da pessoa. Abre pra Ah, tudo. não vem não, quando eu fiz história também. Eu ia falar isso. Ainda mais alguém que fez Realmente. história na UERJ, Na né? UERJ. Que é pioneira no sistema de cotas. É importante falar isso. São 20 anos de política de cotas, né? Da Lei 10.639. E a UERJ é a pioneira na implementação desse processo. Então já salve um ano, aos 70 anos da UERJ. Já salve aí a diversidade, já salve a UERJ. Salve. Mas ali, nesse momento, você está falando aí, basicamente, você está entrando na faculdade, você percebe com a ajuda desses amigos que você pode, que você deve expor essa dádiva que você tem, que é a tua voz. É isso, Azula? É isso, né? Muitas tretas, muitas loucuras que a gente viveu ali, de conhecimento, de conexão, desconexão. E aí eu fui chegando. A gente sempre tinha aquelas coisas de brincar, teatro acadêmico, de tocar uma musiquinha. E aí minha amiga era artista, era historiadora e cantava. E num desses ensaios ela ficou de cara, assim, canta uma música aí. Aí, pô, mas peraí, vamos lá, né? O que você tá fazendo da sua vida? Então ela foi me incentivando. Aí Você lembra o que você cantou? Eu fiquei querendo saber. Caraca, deve ter sido... Naquela época eu só cantava Djavan, né? Então, Você também é mais um fã do Djavan aqui. muito, eu sou Djavaners. Farinha. Caramba. Eu Entendeu? também É adoro Djavan. muito. Já fiz tributo ao Djavan. Já tô aí tenso nessa turnê que ele vai fazer, por onde vai passar, que eu quero ver. Nossa, já assisti também show dele, assim, 2h30 de show. Ele é um desses artistas que quando vem pra cantar, ele vem pra cantar, né? E foi o Djavan que me ajudou a secularizar a minha música. Eu tinha uma musicalidade que vinha do soul gospel, né? As referências dos coros que se desenvolveram lá em São Paulo no início dos anos 2000, vários cantores, vários artistas que foram vindo dessa escola e eu fui adentrando a isso. O coro do colégio me levava um pouco para isso, essas mesmas referências, tinham as referências norte-americanas também que eram muito fortes. Só que quando eu comecei a me ver cantora, eu não conseguia me ver fazendo aquele soul, que hoje está muito impresso em vários ritmos como pagode e tudo mais. Acho belíssimo, amo pagode, dou mole para todo mundo, danço, brinco. mas eu percebia que não era necessariamente a minha estética. E aí eu fui fazendo essas pesquisas que o Djavan acho que me ajudou bastante, né? Ele consegue fazer essa brincadeira soul, jazz, não sei o quê, e bossa nova, e samba. E ele faz isso ficar do jeitinho dele, né? Do jeitinho alagoano dele, específico ali e tal. E eu queria poder imprimir também algo que fosse meu, algo que que fosse mais próximo de mim, né? Que conseguisse imprimir minha personalidade. Que eu acho que cantar tem muito disso, né? E quando você aprende a técnica, ela é a técnica. Mas como você vai mobilizar aquilo emocionalmente para as pessoas, o que você vai fazer com aquilo, é uma outra história, né? Então, eu estava muito nessa intenção de como mobilizar a minha música de uma forma interessante e que saísse desse referencial que para mim era um referencial que já me machucava, que já não me trazia mais uma questão positiva, né? Todo um sentimento, as músicas iam em torno, as músicas religiosas que cantavam em torno do sentimento de humilhação, né? De você negar o seu corpo, a sua vida, tudo, né? Para Deus. E eu acho que esse sentimento para uma pessoa cis já é uma parada que pode ser violenta. Pensando nisso para uma pessoa trans, né? O que é que essa pessoa estaria negando, né? O que é que essa pessoa, para quem ela está se humilhando, né? O que ela está retirando do corpo dela? Então,
se eu não conseguisse secularizar, eu não conseguiria voltar a cantar. Eu ficaria ainda presa naqueles fantasmas, como aconteceu com vários amigos meus cantores, que também saíram depois. Eu posso estar falando besteira, Azula, mas é engraçado perceber que, assim, em um reflexo de sociedade que não é, obviamente, igual a nossa, mas que também foi um dos países que, historicamente, teve um processo de escravidão muito significativo, que é os Estados Unidos, né? O gospel, o soul music deles, a spirit deles, trouxe para o movimento negro uma liberdade também, né? E uma capacidade de desenvolver tecnicamente. A gente tem muitas cantoras que saíram desse meio, estou falando para a realidade norte-americana, né? Algo que no Brasil não é algo plausível, né? Pelo contrário, a gente tem muito mais um engessamento do que uma ampliação. E você acha que, de certa forma, isso se dá também a essa repressão religiosa que você relatou na tua trajetória? Com certeza. Eu já ia em torno dos coros de soul, então eu já estava ouvindo artistas pretos, já estava ouvindo referenciais que não eram esses referenciais brancos das cantoras evangélicas que visitam um caveirão, né? Então, assim, já era uma necessidade, mas não era uma necessidade tão política quanto foi se tornar posteriormente. A história dos Estados Unidos é a história da proibição do tambor. Então, eles vão passando por processos muito diferentes culturalmente que a gente não viveu. Então, a incidência do tambor, a questão da religiosidade com a força que a gente conseguiu, né, segurar ao longo dos séculos aí, tanto da cultura banto para a cultura iorubá, depois, né, mais posterior no século XIX. Então, acho que a gente também teve muitas armas, e essas eram armas contra o racismo, né, contra a escravidão, e que o cristianismo, como a gente conhece no Brasil, ele veio, né, nas mãos de jesuítas, né, depois dos outros padres, quando os jesuítas saem daqui, depois você vai ver a igreja evangélica sendo fundada por alemães, por uma galera, né, europeia que vinha, né, de todos aqueles processos de reforma que já aconteciam há alguns séculos. Então, é diferente, né? Uma religiosidade pautada por pessoas brancas que estão vindo para o Brasil, né? Que vai sendo reformulado a ponto de chegar num soul black de São Paulo, mas que, de alguma forma, sempre esteve em contraposição à relação com a cultura africana, né? Que as culturas negras, que, né, as religiosidades indígenas imprimem para a nossa sociedade. Então, sempre foi um caô, e foi um caô que eu fui perceber muito depois, né? Foi um caô, foi uma relação que eu via que tem muita coisa sobre a religiosidade, que não é só sobre a religiosidade, né? É sobre a cultura, é sobre corporeidade, antropologia, não sei o que, história e tal. Então, mesmo que eu não esteja preocupada com o rito, mesmo que eu não esteja acreditada que o orixá desce na terra, todo aquele processo cultural riquíssimo é um processo cultural que faz parte de mim, que faz parte da minha relação com tudo, que deveria fazer parte, né? E que a gente vai retomando ao longo da vida. Então, mesmo que eu não cultuasse Ogum, eu deveria, pelo menos, me dar o trabalho de pensar por que é importante a questão do ferreiro africano e por que eles desenvolveram da forma que desenvolveram. Porque estava tudo ligado à religiosidade, mas estava ligado à ciência, estava ligado como em várias outras culturas, né? Foi assim, em algum momento, a gente vai passando por aquela coisa de secularização, que vem do cristianismo, mas... Enfim, são saberes que extrapolam a questão religiosa, que tem a ver com a realidade, né? Com a nossa relação com a realidade, com a construção de coisas materiais, da vida, agricultura, todo o rolê. Caraca, eu acho bacana que eu tô ouvindo a Azula falar aqui, tô viajando em várias possibilidades de... E seu estilo você seguiu mais a linha do soul mesmo? Ou você mistura igual do Djavan? Misturo absolutamente tudo. É tão bom, é Djavan, é jazz. Porra, teve o Djavan, teve o Gilberto Gil, teve o não sei quem, teve o Jorge Ben. Depois que essa galera inventou a roda, inventou o foguete, levou, entendeu? Disse que os deuses astronautas não eram deuses astronautas, o que mais haveria eu de dizer, de fazer, de produzir no mundo que não fosse ser, né, toda essa mistura louca, né? E seus shows costumam ser... Eu vi que eu acho que ela estava cantando em São Paulo, né? Era na Pinacoteca? Não, foi onde aquilo? Foi... Me lembrou assim o Tijolinho. Tijolinho, como é que é o nome daquele espaço? Muito no legal, é no centro, é na... Vai vir. Alguma hora vai vir, alguma hora. Vai vir. Vila em Tororó. Vila em Tororó, que era
é um espaço assim, histórico de São Paulo, que tinha umas mansões, umas palacetes, assim, umas paradas, né? Acho que da época do Império, se não me engano. Aí depois vai se tornando casas para alugar, uma coisa meio... um pouquinho cortiço, tem essa coisa das mudanças, né? O momento tá super rico, no auge, e depois vários espaços para alugar. E aí isso se tornou umas ruínas históricas, assim, com várias camadas de história. E é um espaço cultural lá em São Paulo, da prefeitura, onde se promove muitos eventos legais. Aí eu fiz um show na Jornada da Juventude. Jornada da Juventude, do Patrimônio. Jornada da Juventude, olha ela. Jornada do Patrimônio da cidade de São Paulo, que acontece anualmente. E foi a coisa mais linda. São Paulo abraça a minha arte de uma forma com muito respeito, né? Com muita verdade, acredita mesmo no meu trabalho. Já estive algumas vezes e pelos lugares onde fui contratada, fui muito feliz e bem tratada. Azula, você falou da questão de São Paulo e eu ia te perguntar exatamente por isso, né? A gente vive tempos de streaming, da arte ser vendida pelas plataformas essas que não pagam os direitos autorais que deviam para seus autores, respectivamente, né? Então é importante que a gente ressalte isso. Mas você tem um espaço muito significativo, você tem, né, teu material é muito procurado, consumido, as pessoas querem te ver, querem te ter mais, né? Eu acho que a tua participação, se eu não me engano, no Rock in Rio também deu um gás nisso tudo. Como é que as pessoas querem te seguir hoje, podem te acessar? Como é que você... Porque a gente fica ávido, te ouve uma vez e quer. Qual é o melhor caminho para... O melhor caminho é o Instagram. Ainda, que o Instagram, ele divulga para onde as coisas estão indo. Então, vai rolar música no Spotify, vai rolar música no YouTube, vai rolar um vídeo. O Instagram vai expor isso, né? Vai deixar isso explícito para nós. Temos o canal do YouTube, né? Que garante alguns videozinhos que não estão no Instagram, que não vão para streaming e tudo mais. Só para lembrar, qual é teu Instagram? Meu Instagram é Azula da Cor do Mar. Azula da Cor do Mar, olha. Não deixe de seguir. Não deixe de seguir. E o YouTube? No YouTube tá Azula. Azula. Tá. Aí se botar com 2 E's. Azula, não. Com um Z? Com um Z só. Ah, perguntar pra igual o Rafael com R, entendeu? É normal mesmo. Seus projetos são independentes? Como é que são? Meu trabalho atualmente é independente. A gente vai financiando com os dinheiros dos cachês das coisas que a gente vai fazendo na vida. Eu acredito que precisava ser esse meu início. Mesmo que em algum momento eu vá trabalhar com alguma empresa, com algum grupo, eu gostaria de poder trazer o máximo de mim antes de poder fazer o diálogo com outros grupos, né? Expor exatamente o que eu sou, o que eu quero, porque as coisas elas podem acontecer de formas que não necessariamente é o que a gente quer. Então, ali eu consegui expor uma música militante, expor um trabalho endereçado, que talvez em outras situações eu não conseguiria. Eu acho que quem me procura hoje, os grupos que quiserem trabalhar comigo hoje, já vão trabalhar com esse nicho, com essa artista que trabalha com esse nicho aqui, que pode fazer outras coisas, mas, ela é esse babado aqui. Cara, eu acho assim, eu volto nessa tecla porque me impressionou muito a sua interpretação de Troca. É uma letra sua. É uma letra minha. Cara, você, assim, quem não ouviu, assim, pra mim é um referencial de Não tem como, cara. A primeira coisa que eu ia te perguntar, quem são aqueles meninos que te acompanham no clipe? Porque eles são... É um swing, são monstros, é uma coisa... E tem um menino do teclado que tem uma cara de criança e tocando absurdo. Ele não é uma criança. Quem são aquelas pessoas? Me apresente, por favor, Azula. Quem é essa base que te... Meu Deus. Cara, Rodrigo Ferreira, nosso arranjador e baixista, maravilhoso. Acho que o Rodrigo é da UFRJ, é um consagrado aí, né, do Rio de Janeiro. Subúrbio ou não? Suburbano, Rodrigo. Eu tô falando, suburbano é outra coisa. Suburbano. Se eu não me engano, ele é da Zona Oeste. Se eu não me engano, mas pode ter algum rolezinho a mais. E aí trabalhou já chegou a trabalhar com orquestra e tudo mais. E um dos trabalhos que me fez conhecer ele foi o Afrojazz. Trabalhou muitos anos com a galera do Afrojazz e tal. Super arranjador, maravilhoso. Caleb Nascimento, nosso baterista belíssimo, né? Que neném. Caleb foi uma das pessoas que me ajudou a compor grande parte das minhas músicas, porque eu não toco instrumento.
Então, tipo, a música Troca foi parceria com o Caleb. A primeira vez que eu toquei foi com ele, porque inclusive ele toca tudo, né? Então ele já tocou muito violão em shows comigo. Caleb Nascimento é um cantor fantástico, um artista maravilhoso que merece ser seguido, merece ser acompanhado. Duque de Caxias. Ó, tá vendo? Inclusive morou perto da minha mãe. A gente se conheceu muitos anos depois, sem saber que ele morava a 3 ruas da casa da minha mãe, onde eu fui criada. Caramba. E o Lucas é Sir Lucas. Ó, Sir Lucas. Sir Lucas. Tem. Entendeu? Tem Que é o título que a de gente Sir. chama de Oxalazinho, pela energia tranquila, pacífica dele. Não, já gostei. O Lucas deve ter uns 24 anos já, 25. É que nessa coisa de preto, quando pinta, é 3 vezes 30, já dizia minha avó. E é um tecladista fantástico, convocado para absolutamente tudo no Rio de Janeiro. Tipo, conheço legal, pelo menos... Olha troca. isso, gente. Olha. Ah. Ele não parece um menino, gente. Deixa eu dar uma. Consegue abrir aí, então, só pra você ver. Cara, bonezinho. esse clipe pra mim é uma das coisas. Olha, eu botei em grupos de músicos assim, consagrados. Olha o menino, olha o tamanho dele. Olha o menino. E ele brinca, Gente, ajudou ele faz muito uns nos solos arranjos. assim no. Ai, Que legal. cadê esse solto? São Esse só é o Mas leve. o pessoal de casa tá ouvindo. Tá ele sem som. vai soltar, ele vai soltar daqui a pouco. Que legal. E tem uma interpretação dessa monstro aqui, dessa diva aqui, dessa maravilhosa. Cara, com uma voz que sai do agudo pro grave. Bicha na rua, perdida da hora. Toca um 150, ela para e joga. Os fogos nos avisam, haverá uma troca. Engatilhados, porcos vindos da maloca. Não perdoaram nem a hora da escola, interrompendo sonhos nessa falsa troca. Troca de corpo, troca de troca, troca o filtro, troca de troca, troca de corpo, troca de troca, troca o filtro, Caraca, então parou no meio só pra deixar a gente com gostinho, né, galera? Ó, você que tá assistindo, vai lá, devora, consome, dá like, dá tudo. Cara, derrubei até a cerveja. Eu fiquei muito tenso, muito empolgado, gente. Ele já tá. Rapaz, que isso, é muito bom, cara, Não, né? e o que é Cara. legal, a voz é muito marcante, não só a voz, como a interpretação, a presença de palco. Uma E os presença meninos de no palco. fundo é tudo Cara, aquilo, eu junto. não sei dizer o que é melhor disso, desse clipe, gente. E é uma criança mesmo Azula, aquilo, desculpa, né? fiquei Uma extremamente criança. empolgado. Todas crianças. Muito Cara. legal. Brincando, A letra é sua, né? A letra é minha, Que escrevi legal. em E 2018. como é que nasceu isso? A gente ia perguntar isso, exatamente. Foi em 2018, foi um ano difícil pra gente no Rio de Janeiro, né? Que nós perdemos Marielle. E Nossa, naquela então. mesma época eu tinha perdido uma amiga trans que estudava comigo na UERJ, mais um outro amigo que tinha Episódio de violência se percebido. Não, por episódios, o genocídio ele é muito irreal, né? A gente ficou muito tempo discutindo a questão balística, que é extremamente importante, todos os dias tem crianças tombando, só que ele atua em tantas áreas diferentes, a questão balística é o que fica explícito, né, pela vida sendo rompida na hora, mas muitas vezes dentro de consultórios médicos, nos atendimentos, nos processos de violência familiar. Então, teve um amigo que não era uma pessoa trans, mas tinha vivido todo o processo de violência familiar, e ele foi se percebendo uma pessoa bissexual e todas as outras coisas, enfim. E ele teve como se fosse um infarto. Ele tinha uns 24 anos. Foi uma coisa assim, bem punk. A minha amiga foi numa situação ao médico. Inclusive, né, vale salientar que é muito importante a questão de pessoas trans, de adentrar o SUS com todos os direitos da melhor forma possível. Porque essas pessoas tomam hormônios, elas estão em espaços de vulnerabilidade, elas estão, muitas vezes, sem conhecimento sobre como se tratar, sobre como se cuidar. E muitas vezes isso traz problemas, né? Para o fígado, traz problemas para os rins. Então, precisa de um acompanhamento, Eu estava precisa vendo de um hoje, cuidado. agora, antes de subir até na reportagem, estava falando que só tem 21 postos de atendimento no Brasil, que é muito pouco. Estava vendo uma reportagem, não sei se é verdade ou mentira. Eu tava, quando antes de eu subir, estava dando essa reportagem mesmo. Provavelmente. Assim, eu
Sou atendida na Fiocruz a partir de pesquisas, né, de referências que estavam vinculadas a toda a política de infectologia por conta do HIV/AIDS, né, dos anos 80 para cá. Foi se criando políticas e pesquisas, né, que existem hoje na Fiocruz. Pô, que que bacana. trabalham com a prevenção, quando você toma o PrEP. Tem o remédio que você toma se você for infectado, assim, num período curto de tempo, ou possivelmente infectado. E tem os remédios para as pessoas que vivem com HIV/AIDS e tal. Com isso, foi desenvolvendo uma pesquisa, por conta da vulnerabilidade de mulheres trans e travestis, de trazer essas vulnerabilidades para dentro dessa pesquisa. Então, pessoas gays, mulheres trans, travestis, a questão da prostituição, que colocava a gente nesse lugar de vulnerabilidade. A partir daí, a pesquisa ao longo dos anos foi caminhando e hoje ela atende mulheres trans também, com endocrinologia e outros serviços, né? Mas é uma pesquisa, né, dentro do Rio de Janeiro, é uma iniciativa científica, não é necessariamente uma iniciativa do Estado, não é uma política do Estado, né? Que eu acho que precisa se ampliar, que eu acho que precisa ter esse espaço como um exemplo. Outro lugar também está vinculado à UERJ, também com esse cunho de pesquisa e tal, que é onde as meninas conseguem fazer operações, né? Colocar o silicone e tudo mais. Mas ainda está nesse espaço de incipiência, de pesquisa, de um lugar da universidade, que você precisa estar ali. Não é algo que você possa sair da sua casa e ir ali no SUS, no seu posto de saúde, e iniciar um tratamento e ser, né, direcionada para lugares que possam te atender da melhor forma. Existe um esforço hoje de parlamentares nesse intuito, mas, né, por mais que as iniciativas possam chegar, ainda é um caminho muito longo para que a gente consiga estar no melhor lugar. A gente está caminhando, mas é muito importante saber que a gente hoje em dia tem parlamentares, né, trans, mulheres trans. É importantíssimo saber que a gente tem um Ministério da Igualdade, né, que pensa na possibilidade de que isso se efetive enquanto política pública. Então, acho que e a gente precisa, acima de tudo, pressionar, né, essa sociedade para que a gente não viva não só essa necropolítica que a gente tem escancarado. Eu falo isso com uma certa revolta nos nossos podcasts, né, porque a gente sabe que muitas vezes essa necropolítica é pautada pelo Estado, né? Por um Estado genocida que a gente tem, no caso do Rio de Janeiro. Eu estou dando esse exemplo claro, mas eles pode ser, infelizmente, reconhecido em outros estados da nossa federação. Mas a gente vive, né, essa dura realidade, inclusive de ter uma parlamentar, né, morta, enquanto a gente tinha uma intervenção federal no Rio de Janeiro. Então, são episódios tão absurdos. E aquela pergunta, mas quem conhecia a Marielle? Eu votei nela, gente. Vi ela a Marielle Franco foi tipo assim, quem eu vou votar? Como se fosse para deslegitimar a importância, como se... enfim, Eu não votei, é um Em argumento. tantos meu lugares voto. políticos que eu ia, ela era amiga dos professores da UERJ, de pessoas que Não, eu não eu via no conhecia, corredor Maria. todos os dias, quando eu ia a eventos culturais e políticos, né, roda de jongo, não sei o quê. Ela estava em vários desses lugares. Assim, quando eu fui apresentando a Marielle Franco, eu pensei assim, cara, essa mulher é tudo que eu queria que representasse o Estado, né? O município, né? E depois vai para o Estado, né? Eu falei assim, cara, essa mulher é tudo, essa mulher é o combo. Né? Ela é o combo, né, cara? E quando tirou a vida de Marielle Franco, eu chorei, porque, cara, arrancaram meu voto. Ela ia lá, né? Ela era atrevida e ela enfrentava Ela eles. era É por caruda. isso. E aí, nessa loucura toda, que eu acredito que tenha sido uma situação de trauma coletivo, a morte dela no Rio de Janeiro, especificamente, eu acho que para a população preta e, né, para a galera da esquerda no Brasil como um todo. Mas foi tudo, né? Foi assim. É que era o combo. E aí, na história, a gente chama de trauma coletivo. Quando todas as pessoas partilham o mesmo sentimento de dor, né? Que é uma coisa que a gente vê em guerra, que a gente viu em ditaduras, e que a gente viu no momento em que a vida dessa mulher foi retirada daqui do nosso plano, né? Que foi uma coisa que foi como se a gente tivesse arrancado uma pessoa da nossa família, alguma parte de dentro de nós, e isso durou muito tempo. E aí esse trauma, ele reverberava para mim a vida dela, a vida da Matheus, a vida da Shelly, a vida do Marcos, a vida de outras pessoas. E nisso eu consegui chegar na música Troca. Acho que a minha poesia sempre esteve na necessidade de me curar ou de expor, né? Essa música, acho que ela tenta expor um pouco a hora da dor, a hora da situação,
tá todo mundo ali andando, vou comprar um pão, vou viver minha vida, e de repente as coisas mudam. De repente o tempo vira e você precisa se ater, você precisa ficar sagaz para sair dali com vida, para viver aquela situação de violência cotidiana, enfim. E vinha muito nisso. Eu estava escrevendo uma música sobre mães que perdiam filhos e chegou uma hora que veio assim aquela coisa meio catarse. Aí a letra veio vindo assim e tal. E demorou um tempo até assumir. Essa coisa de compositores novos, né? A gente demora um tempo para se assumir. E em algum momento eu vi que era inevitável essa música, que era inevitável. Que ela foi uma das coisas que me ajudou a entender para onde ia minha arte. Eu consegui entender que era sobre memória de pessoas, que era sobre essa coisa da gente viver um mundo onde tudo é tão rápido e as vidas elas começam a ficar tão insignificantes, as mortes ficam insignificantes, a gente está discutindo a violência e ao mesmo tempo a gente está banalizando tudo, né? É uma loucura. A indignação e a banalização parece que estão dentro do mesmo processo. Você tá ali, ai, que uó, de repente você vira e pega o teu celular. E, né, eu precisava também sentir a necessidade de reposicionar pessoas trans na história. Porque eu acho que a gente vivia essa ideia, essa questão de termos vidas ceifadas e de parecer que a gente só vem de um lugar de dor, de um lugar de violência. Mas, na verdade, antes da violência existe toda uma vida, existe toda uma historicidade, existe toda uma questão. E a minha música tinha esse intuito de expor a dor, de expor o trauma e de reposicionar as pessoas, né? Essas pessoas na história. Assim, eu sou suspeito para falar porque, obviamente, foi uma música que me aprisionou de um jeito que eu não conseguia parar de ouvir. Eu continuava reproduzindo. Mas, assim, nesse teu troca, quando você abre realmente esse vozeirão, ali tem uma denúncia, tem uma revolta, mas tem uma possibilidade poética de interpretação, né, de troca dessa realidade. De troca no sentido de que existe uma possibilidade de mudança. Então, que troque também, na minha leitura, essa dureza, né, que a gente está submetido. Então, assim, para mim, eu vi ali de uma forma tão poética que eu queria que todo mundo conhecesse, assim. E eu achei impressionante que todas as pessoas que eu mandei ficaram, assim, de queixo caído. Meu Deus, quem é essa menina? De onde é que saiu ela? Né? Então, pô, já transmito aqui os parabéns de muitas pessoas que te ouviram e que, a partir de agora, estão doidos aí para continuar se seguindo. Eu fiquei com uma curiosidade que vai voltar um pouquinho atrás da nossa conversa, mas eu vi você falando muito bem da sua mãe nessa relação. E eu queria saber, você é filha única, você tem irmãos? Tem irmãos. Né? Eu queria saber como é que foi para sua mãe, né, no momento que você estava ali se identificando, fazendo essa transição. Eu queria muito ouvir isso, porque a gente estava conversando em off aqui um pouquinho sobre essas questões e tal. E você deu uma aula pra gente aqui em poucos minutos sobre a importância desse reconhecimento. E eu queria te ouvir um pouquinho nesse aspecto também. Como é que foi a sua experiência, a relação com a sua família, com a sua mãe? Beijo, mamãe, Dona Tereza. E como diz Dona TT, de bofe não se espera nada. Vou lançar uma música agora chamada Os Palmares. E aí a frase de antes do refrão é essa. Lembrança da minha mãe que falava isso pra minha irmã. Você precisa trabalhar, você não pode ficar dependendo de homem, você vai sofrer nessa vida. Aí a minha adaptação, né, de bofe não se espera nada. Minha mãe não falaria bofe, mas a gente fala. Minha mãe é uma pessoa que é de outro mundo, é realmente de outro mundo, de outra época, de outro tudo. Minha mãe teve alguns filhos antes de mim, né? Quando eu nasci, minha mãe já tinha tido 2 filhos nos anos 80, minha irmã é de 80, minha irmã é de 82, eu nasci já 10 anos depois do meu irmão. Ela estava com uns 37 e tal. Um outro movimento, muito trabalhadora. Durante a infância, eu estava muito próxima dela, mas ao mesmo tempo aquela coisa, né, da mãe que trabalha. Então, tive irmãos que estavam o tempo inteiro ali, né? Dá o almoço, leva na escola, atrás da escola, aquela vida familiar suburbana. Depois de mim, ela teve mais um filho, que minha mãe babava. E ela casou de novo, e aí, né, com o atual marido dela, ela teve meu irmão, que já tem até um filho também. Não é nenhuma criança, não. E nesse movimento foi muito rico crescer com ela. Sou filha de um pai ausente, né, biologicamente ausente. Fui criada pelo meu padrasto, que é uma pessoa maravilhosa, um homem do Recife.
Mas eu entendia, né, que ele não era meu pai biológico, porque eu tinha relação com os meus tios, com a minha família paterna. E foi muito foda ser criada por uma mulher que conseguia lidar com isso com tranquilidade, porque ela tinha também as dores, as questões dela, mas isso não fazia com que ela ficasse ali falando da pessoa e tudo mais. Em algum momento a gente conseguiu ter essa conversa de uma forma mais sincera, mais adulta, quando eu tive idade para isso. Mas foi muito importante, porque meus irmãos mais velhos tiveram um pai que faleceu, mas tinham um pai, tiveram um pai, uma família, não sei o que, meu irmão mais novo também. E eu sentia que existia ali um buraquinho, né? Que as famílias são diversas, eu acho que a gente não precisa ficar pautando esse lugar de pai e mãe e tal, mas eu sentia que ela tinha uma necessidade de me suprir, de mostrar ali, mesmo dividindo as coisas iguais para todos os filhos, de mostrar que ela estava ali, que ela se fazia presente. Vivi todos os atritos, as dificuldades dela entender a minha questão de gênero. Não foi uma coisa tranquila, né? Ela teve os problemas dela com isso. Tivemos, né? Eu também sou esquentada, pode parecer que não, entendeu? Muito algum na cabeça. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre consegui encontrar na minha mãe um espaço de compreensão. Eu sempre consegui encontrar na minha mãe um espaço de proteção. Então, ela tinha as questões dela, as dificuldades dela de entender, mas, ao mesmo tempo, ela não era a pessoa que fechava a porta na minha cara. Então, eu sempre consegui perceber que existia um fio ali que nos ligava e que conseguia ser, de alguma forma, maior do que as fobias. Com o passar dos anos, a aceitação foi melhorando. Eu sou de uma família de pessoas evangélicas, preciso deixar aqui pontuado, que é meu irmão, minha irmã, todos frequentam a igreja regularmente e tudo mais. Inclusive, Caleb, que toca a bateria comigo, a família dele também é religiosa e é da igreja, da mesma igreja que a minha mãe. É aquela loucura. Então, ter uma mulher negra, evangélica, né, 60 a mais, o entendimento de uma filha trans, né? O entendimento e, né, a proteção, o amor e tudo mais, com todos os entraves e dificuldades que eu sei que ela, né, dentro do processo dela ainda tem, ainda assim é muito mágico, é infinitamente maior do que muitas à minha volta têm ou vão ter um dia na vida. Então é uma coisa que até me emociona, porque eu fico pensando, caraca, que mundo de merda é esse, tá ligado? Que as pessoas não conseguem aceitar aquilo que elas mesmas colocaram no mundo, que é magnífico, que é maravilhoso, que é vida, meu amor. E as pessoas não conseguem achar um espaço, né, pra se desvencilhar dos seus problemas, pra jorrar amor ao invés de ficar jorrando tanto ódio. Então, o caminho com a minha mãe foi um caminho difícil para mim e para ela, porque eu acho que eu demorei tanto tempo para me entender e para me aceitar, e também não seria fácil para ela, porque primeiro eu vivo tudo treto com a minha mente, vou no céu, no inferno e volto, e depois eu vou contar para ela. Então, às vezes, o que a gente esquece é que tu já viveu todo o seu drama. Agora, tu tá só contando. Daí pra frente, ela viveu todo o drama dela até conseguir entender o babado, né? E eu espero mesmo que o Brasil possa melhorar com os novos exemplos de pessoas trans para que a gente esteja num lugar melhor com a família, né? Mas é isso. Qual é o nome Beijo, dela? mamãe. Você falou, eu esqueci. Dona Tereza Dona Cristina. Tereza, eu sou seu fã, Dona Tereza. Olha, parabéns por ter, né, dado luz, né, mais luz Dado ainda, voz, mais brilho né? para essa mulher maravilhosa, incrível que está aqui, né? Mãe. E que você sirva de exemplo para que a nossa sociedade seja mais tolerante, Nossa, mais permissiva. gente, eu sempre né, falo, mais- gente. Exemplo. Meus filhos Você. podem ser o que eles quiserem. Eles só não podem querer que eu seja o que eles querem. Eu falo pra eles, você não pode querer, ó. Você pode beijar quem você quiser, você pode fazer o que você quiser. Agora, você não queira que eu faça o que você quer. Você faz o que você quer, eu faço o que eu quero e seremos felizes. E é muito doido você querer padronizar o amor, né? Tô pegando um pouco da sua fala. Olha, eu só amo se você for assim, né? Nessa norma, né? É Naquilo que eu desenhei pra você, É. naquilo que eu imaginei pra você, naquilo que pra mim vai ser feliz em ver, sabe? Eu fico só você feliz se eu ver isso em você.
Ah, sempre meus filhos. Eu amo vocês do jeitinho que vocês são. E quem não gosta de vocês do jeitinho que vocês são, então também não gosta de mim. Qualquer maneira de amor vale a pena, qualquer Opa. maneira de amor vale a pena. Gente, Olha, adoro essa caraca, frase. E por falar nisso, Situações, né? e por falar nisso, eu vou aqui começar o abuso do podcast. Vamos O abuso do abusar, Papo você Rapaz, como é que a gente tá abusou. com uma voz dessa Voz privilegiada dessa do aqui seu lado? do lado, Não né? pede pra sair uma capelinha, assim, não pede pra sair nada, Agora já né? fica capela. Agora que você já sabe, a primeira vez que a gente falou em capela, ela falou assim, aonde? Onde é que é pra rezar aqui? Vai andar, vamos começar? Ela falou, não conheço essa música. Eu falei, meu Deus. Na igreja católica, juro que... Mas eu... Tem capela aqui? a capela aqui, vai fazer capela? Vamos construir uma igreja onde? Aqui não dá, Calma, não. Azula, eu queria te perguntar assim, se você consegue na sua memória musical afetiva lembrar de uma música que foi a sua primeira vez assim que você falou, essa eu interpretei, essa eu me identifiquei, se sai uma canjinha assim pra gente, só te leve pra sentir essa potencialidade vocal toda. Lembrei de um vídeo que uma amiga minha me obrigou a gravar, porque ela queria que eu fosse cantora na época. Quem é essa amiga? Ciane Dom. Tá certíssima, amiga. Olha, você sabe tudo e mais um pouco. Foi você. Foram os amigos, né, que te deram força, pelo jeito. Muito. legal. E aí ela tava fazendo um som pra um casamento, aquele monte de música romântica, porque eu sou uma linha meio Bezerra da Silva, não falo de amor. Entendi. Não consigo entender. Nossa, eu assisti um vídeo dele essa manhã que era ele falando sobre isso. Falar de amor? Por que eu vou falar de amor? Eu não consigo entender. Não sei o quê. É Aí ele vai complicado. falando um monte de coisa, eu fico assim, gente, cara, por que ele não cansa de ser gênio? Por que as pessoas morrem, né, cara? Uma outra personalidade que passou vários atravessamentos na vida, inclusive a questão religiosa de uma forma tão contundente, né, no final da vida dele. Um gênio. Um gênio, muita coisa. Mas não era o Bezerra que ia cantar, não. Tô lembrando só dele falando de amor. Eu tô aqui, ó, com a cabeça assim, nessa vida. É porque, assim como vocês abrem um monte de... Vou cantar o amor. Assim como vocês abrem um monte de parênteses, eu sou igual. Depois eu não fecho. Você viu que eu dei uma volta e depois eu lembrei. Caraca, a pergunta era música troca. Mas fechou. A troca fechou. Ótimo. Que música Uma você música gostaria? afetiva que me lembra esse início e tal. Era Um Amor Puro do Djavan. Nossa senhora. Aquilo ali. Que foi isso. Ela gravando pra um casamento, ela me obrigou a gravar um vídeo e jogou na internet. Aí as coisas começaram a movimentar a partir Essa daí. menina é sábia, essa amiga sua. Vamos trazer ela aqui, ela é uma sábia. Uma cantora maravilhosa. Ai. O que é dentro do meu coração eu tenho guardado pra te dar. E todas as horas que o tempo vem pra lhe conceder são tuas até morrer. E a tua história eu não sei, mas me diga só o que for bom. Um amor tão puro que ainda nem sabe a força que tem. É teu e de mais ninguém. Te adoro em tudo, tudo, tudo. Quero mais que tudo, tudo, tudo. Te amar sem limites, viver uma grande história. Aqui ou noutro lugar que pode ser feio ou bonito. Se nós estivermos juntos, haverá um céu azul. Caraca! Foi a música do meu casamento. Meu Deus do céu, caralho! Foi a música do meu casamento. Caraca. Se for casar, Que não isso, me não. chame. Me chama pra fazer show de carnaval, samba, bloco. Então agora você vai cantar essa Caraca. música de casamento. Não, peraí, Você cara. mudou, eu não Pô. entendo de música, né? Mas ela mudou, né? Não sei, a melodia. Ela mudou minha algo- perspectiva de ouvir essa música. É isso que Ela ela mudou, ela mudou algo, né? Eu não sei o que é. Caraca. Ficou lindo Então, demais. Gente. Essa é a sua característica. Essa é a minha Que característica. lindo. Caraca. E você, quando muda, é muito
muito difícil a pessoa gostar, sabia? Gente, Maravilhoso. do céu. Cara, isso Até aqui porque é assim... Djavan, né, gente? Nossa. Não, primeiro que essa Que música em si já maravilha. é potência total, né? Ela ela é apelativa, né? E você, Mas, cara, nossa, te ouvir demais. interpretando é foda. Fenomenal. E você faz Caraca. você brinca, né, com a voz, que eu também não sei o nome. Não sei. Você Ah, vai brinca. do alto, depois você vai pro. Você Grave, vai mais né? grave, mais agudo. falsete, voz de Falsete. peito. Ah, é. Aí também tem a coisa de intensidade, né? Uhum. O meso e o forte. Eu fiquei entre o piano, meso, o piano e o meso, né? Que Caraca. seria piano, meso e... né? Eu percebi. Tem muita técnica envolvida, né, Azul? Tenta dar uma estudadinha, ela né? Meio mistura com as todos os técnicas. erros e equívocos a gente estuda. Agora eu vou perguntar uma pra ela. Como é que o Rock in Rio chegou até você? Ah... Essa eu quero saber, tá? Rock in Rio foi uma loucura. Eu fui... trabalho já há um tempo com uma amiga chamada Solange, nossa vira-lata.dog no Instagram. Eu amo essa trava. Trans também. Vira-lata.dog. Vira-lata.dog. Dog, Ponto opa. dog é Morro do Dendê. Opa, aqui na ilha, aqui na ilha. Ela não mora mais aqui, mas cria do Morro tá. do Cria do Dendê. Morro. Produtora, Dendê. né, grande articuladora cultural. E a gente estava trabalhando juntas nesse momento e a gente começou a fazer esse rolê de ir a alguns eventos, aí, alguns espaços, né, de música que a gente ia para cantar e tal, na Zona Sul e tal, com uma galera que fazia um pouco, né, esse trabalho aí de hunter e tudo mais. Com isso, nosso vídeo foi apreciado, né, uma versãozinha jazz que eu fiz de Zé do Caroço, da Alice Brandão, que até tá lá no meu Instagram perdido lá em algum lugar, que inclusive eu amo demais essa música. E a partir dessa música eu fui abordada no Instagram, né, dessa peneirinha ali do espaço. Por uma pessoa chamada Pablo, que é um maravilhoso da produção. Ele me mandou uma mensagem e falou: temos o interesse de te convidar para um festival. Aí eu fui lá, dei aquela stalkeada gostosa, vi que ele, tipo, trabalhava também no Rock in Rio, mas em vários outros. Então eu falei, pode ser o Rock in Rio? Que vieta é jogo. Você? Vamos. Mas era o Rock in Rio, cara. Aí depois dele, mais uma pessoa falou comigo e falou assim: o Zé Ricardo vai te ligar. Aí eu falei: valeu. Boto muita fé. E ele ligou. Cara, ele ligou. Essas coisas acontecem quando eu tô sozinha. Que nem quando eu descobri que passei na UERJ de madrugada, quando meu professor de geografia falou: você passou na UERJ. Aí eu de madrugada não podia gritar, todo mundo dormindo. E o Rock in Rio foi igual. Eu tava na casa da minha mãe, e era de noitona, todo mundo dormindo, e aí, tipo, oi, Zé, que legal! Zé. Admiro o trabalho. Não dá nem pra dar uma Zé. gritada, né? Cara, vai ser ótimo. Pode me chamar que eu vou. E aí foi isso, né? Tipo, quando eu cheguei lá na reunião, na coletiva, né, lá na Barra, eu vi que todo mundo tinha passado por esse drama de ter recebido ligação do Zé Ricardo, que teve um menino que desligou o telefone na cara dele porque não acreditou. Não acredito, Ele sério? falou, é caô. Cara, imagina isso. Depois ligaram pra ele pra avisar, né? Pelo Claro, amor de Deus. né? Eles eram de uma banda de rock aqui da Maré, né? Que era a galera que fez o Espaço Favela. No geral, era essa galera periférica, a galera favelada. E, pô, foi assim, uma das coisas mais mágicas, né? Pô, que porque bacana. o tamanho daquele espaço, o tamanho daquele palco, E o tamanho, público, você Exatamente fica tipo, cara... compatível ao teu tamanho. Eu tô Pode aqui. pode Tem que ser xingar. É tipo assim, Eu pode tô. xingar. Que foi a primeira coisa que eu fiz, tá no Rock in Rio, porra, com o microfone na mão, ao vivo, beijo mãe, ela xingando. E assim, me agilizou, porque Abriu eu porta, tava planejando a música troca pro final do ano, e depois não sei o que pro outro ano, eu ia gravar um clipe, tudo ia acontecer na velocidade da Azula, né? E não foi assim, tipo, tudo foi muito rápido. Teve que se acelerar. Tive que me acelerar, lancei a música troca no dia do show. Gente, entra no YouTube. Foi tanta loucura que a gente não tinha conseguido lançar no Spotify. A gente lançou primeiro no YouTube e falou, vamos.
que a gente precisa lançar. E aí eu fiz um show com várias músicas que não necessariamente tinham sido lançadas. Eu expus ali a minha estética, a minha parada, sem ter tido tempo de resolver tudo. Mas eu também não queria resolver tudo assim, gravar todas as músicas, né? Que resolvidas a gente conseguiu resolver graças a nossa banda maravilhosa, Rodrigo Ferreira, não sei o quê. Raquel Nascimento, que é a nossa percussionista perfeita, maravilhosa, cara. Não tem como. E, cara, aí as coisas realmente aconteceram. Foi uma loucura pra mim eu chegar naquele palco, ver toda aquela galera, poder falar as verdades que eu tinha pra falar. Então, em vários momentos eu chorei durante o show, assim, as pessoas, né? Aquela choradinha de leve e volta. E o público, E as o pessoas, feedback. as reações foram maravilhosas, assim. As pessoas, né, a grande maioria não conhecia o meu trabalho. Tinha uma galera que conhecia, que estava lá para me ver, mas tinha uma maioria ali que não conhecia o meu trabalho, porque as pessoas vão para ver shows diversos. E eu tive um retorno muito forte no Instagram, tive um retorno também muito forte do show em si. Tipo, saiu no jornal, saiu como matéria no RJ, foi um dos shows mais elogiados do dia que eu fiz. Então, apareceu várias vezes. Cantora Azul, toda hora. Jornal Nacional, Cantora Azul. Essa tá TV? Cantora Azul, Cantora Azul, Cantora Azul. E nossa maravilhosa Anis Aguar, que foi a nossa maravilhosa figurinista, que fez a gente sair na Marie Claire também. Com um trabalho lindo dela. E Rock Rio Lisboa, enfim. Foi realmente uma parada que a gente fez pra emocionar, que a gente fez querendo alcançar, né? Pelo teor, pelas pessoas que estavam sendo homenageadas. Então, a nossa equipe se doou muito, se colocou muito no trabalho e a gente conseguiu homenagear e colher da melhor forma o babado. E vem cá, quando você tava lá se apresentando, qual música que você viu, assim, que você tava lá no palco, que mais mexeu com a galera? Foi troca mesmo ou não? Eu acho que foi Cláudia Silva naquele dia. Cláudia Talvez Silva. tenha sido. Eu escrevi uma música chamada Cláudia Silva, né? Que foi sobre uma moça que era empregada doméstica, que foi arrastada pelo carro da polícia. Ela foi presa injustamente. O camborão abre e ela fica presa e o carro vai arrastando ela. E nessa música tem uma participação especialista do Elton Sacramento, que é um bailarino das melhores coisas mais lindas que existem no Rio de Janeiro, que é uma pessoa que me emociona enquanto dança, cara, né? Ele começa a dançar, eu começo a chorar. Não tem... quase canta, né? É completo o trabalho dele. E a gente fez foi um momento, assim, performático que foi muito rico, assim. E que eu acho que ali eu consegui, pelo menos pra mim, dizer o que era o show, explicitar o que era o show, né? Naquela parte da performance, eu acho que foi extremamente emocionante. Então, Cláudia Silva, acho que foi a música mais... Que aí, depois dela, já foi difícil fazer o resto do show. Eu fiquei tipo, gente, minha voz tá embargada aqui, gente. Poxa. Eu fico pensando assim, né, como deve ser importante para você, obviamente para qualquer um se apresentar, mas como deve ser importante para você nesse momento que você está ali, né, tentando planejar a tua vida, de repente vem alguém e fala assim, olha, o caminho é esse mesmo, vai por aí que não tem... Vai por aí, se joga agora com Caraca. tudo. Na minha vida, Yansan aparece em todos os momentos, que é Então é justamente... essa questão do vento, do movimento. Eu prezo, né, por muitos planetas em touro e não sei o que lá. Então, Aí, touro, tá vendo? eu sou câncer com acidente em touro, com lua em virgem, com Marte em touro. Então, venusiana, emoção, a flor da pele, mas ao mesmo tempo a necessidade da segurança, do conforto, né, do sentimento de lar. É muito forte. Só que artista não tem casa, meu amor. E travesti não tem nação. Travesti é cidadã mundo. Ela tá aqui, ela está em Dubai. Ela está na Alemanha. Ela está na Itália. Alemanha, olha aí. Falando aqui, da ó. Alemanha, porque Falando toda da Alemanha, piada interna, ó. Zula. Piada interna, Zula. A Elaine morou muito tempo em Berlim, então a gente tem aqui... Não fala de Alemanha, alguém fala da Alemanha. Alguém tem que falar da Alemanha. Berlim é
ela ia se dar muito bem em Porque Berlim. não se dorme na Alemanha, não se dorme na Berlim. Europa. Você tem que ver a Kit Kat, depois te conto. Eu tenho uma amiga muito maravilhosa que foi pra Alemanha e que gostaria muito de levar meu trabalho pra lá em algum momento. A gente tava nessa Você é troca. cara de Berlim, vai ela é chegar. cara de Berlim. Será, gente? Eu achando que eu era a cara de Moçambique, eu Esse é a cara, vai por mim. Vai Azula, por mim. deixa eu te aproveitar e fazer uma pergunta assim. Você falou de projetos que você queria realizar e que acabou que vocês anteciparam com o Rock in Rio, mas tem muito projeto aí, né, pra sair na Muita coisa. O que coisa. você tem pensado aí? Me fala aí. Agora já estaremos lançando a música Azula dos Palmares e como Opa, diz Dona TT, dos opa. bofs não se esperam nada. Posso até fazer uma palhinha logo mais? Não, peraí. Vou mostrar que eu sou... Hora, que isso? Como é que você solta isso assim? Depois não vai ter mais conversa, a gente vai ficar aqui travado. Ai. Eu fazia um rolê de rap com alguns meninos no Rio, também galera suburbana lá no Meia. O negócio desandou em algum momento, mas o rap ficou como sempre esteve, porque, né? Quem é fã de Racionais é fã de Racionais. Somos 3, 4, 5. 5.000, somos 1 milhão e o time só cresce, nação Racionais, Opa. tudo nosso. E aí, com isso, eu fui também me aproximando um pouquinho do rap. Então, Azula de Palmares, que em algum momento veio um clipe, que também já foi gravado, a gente tá aí Já esperando, gravou, já que gravei. foda. Gente. E em algum momento a gente vai saber quanto que as pessoas vão... É pra matar a gente de ansiedade, é isso? Em algum momento? Também. Ó, gente, o clipe, hein? Nossa, foi um trabalho lindo, feito pela Solange, né? Nossa amiga, que eu acabei de falar aqui, Sim. Vira-Lata.dog. Vida Fodona, que é um videomaker, um artista visual absurdo. E a nossa querida Anis, que fez também a direção visual do clipe, mais a parte, né, das roupinhas belíssimas. Então temos uma equipe belíssima e Azula de Palmares. Mas não tem prazo pra sair, não? Não temos prazo, eu não trabalho com prazo, entendeu? Rafael, você tá dando o mundo, Rafael. Ai, meu Deus, Fica brincadeira. A atrás. gente vai lançar a música logo. Opa. Estamos aqui nos últimos negocinhos pra lançar a música e logo mais vem o clipe. Porque depois que vem a música, E não sai um spoilerzinho assim rápido, não? Assim, Ela já pra falou gente, que né? sai, ela falou que sai. Spoilerzinho, assim. visual Visual não, difícil. é auditivo. Auditivo rola. Olha só, cara, a tensão aumentando. Exclusiva do Papo do Ó, Subúrbio, hein? você que assiste Papo Subúrbio, olha aí, é o privilégio que você tem, tá vendo? Faz ao vivo. Pô, que legal, cara. As luzes E vão seus mais. shows, você costuma... Peraí, Você vai deixa cantar, ela- Elaine? Peraí, A gente tá aqui numa pressão, aqui no movimento de pressão aqui. Não muda, não. E você- Não muda, não. Você acha Cara. que eu não ia que eu ia esquecer? Eu ia Não, mas mandar a gente cantar. quer, a gente tá aqui, ó, nervoso. Não vou nem prestar Não tem nem muita mais atenção. unha pra rua. Faz, ô. Vamos lá. Estou vamos lá, apreensível. então. Azula de Palmares para todos vocês. Uau. Eu sou Azula dos Palmares, canto em tantos lugares, tudo a preços populares, deusa em tantos altares, seus brancos lugares exemplares, interesses no plano detalhe, psicologicamente ele invade, se apossando de sua humanidade, entubando seu mirole como única possibilidade. Conhecido estelionatário desde a antiguidade, mas não me abate, não pega nada. Sou filha de uma preta que não nasceu pra ser pisada, tô garantida e vacinada. E como diz Dona TT, de bofe não se espera nada. Bruxismo na rua, sentindo as duras olhadas, tô nua. Tomo rua em ponta de faca, sou uma serpente que gosta de gente atura, surta. E o meu som é preto com verdade, o jazz no peito eu sambo com vontade. Bem embalada, inovando os bailes na cidade. Valeu novinho, me espera, eu vou aí mais tarde. Somente pifa, sou abusada. Ao meio-dia eu tô no sol, marca de fita toda estilizada. Sou patricinha na encruzilhada. Eu sou Azula dos Palmares e por aqui não passa nada. Muito bom, cara. Que isso? Não, Agora eu vou ficar todo dia lá, ó. Todo dia lá pra ver se Pelo chega. amor de Que Deus. isso? Soul, é tudo, qualquer É soul, é ritmo, rap, É, amor. Rapaz, É, amor, dia samba. 27 era roda de samba. Nossa, muito bom. Caraca, muito Azula, bom. que isso? E os shows? Eu posso? Ó, vai. Vai, agora eu vou deixar, vai. que- Não, porque Então, eu quero no show, por isso Por que eu tô favor, te perguntando. dia 12 de outubro, dia das crianças. Opa. Ah. Mas terei, como vocês provavelmente estarão com filhos, eu não vou obrigar ninguém a nada. Não, mas não, eu posso ir, Mas eu posso ir. vou fazer uma participação, um evento de jazz que vai rolar lá na Praça da Eu Harmonia. adoro jazz, E aí vai gente. ter um movimento para as crianças Ah, e tudo que legal, mais. hein? Ah, Uma ontem. segunda Dia ação 27 de- também teve apresentação sua, né? Dia 27 foi. Teve. É o mesmo projeto. Aí no dia 27 foi. Isso que eu ia perguntar.
Falas de Gerê, né? E agora, dia 12, vai ser para as criancinhas também. Aí vai ter todo um movimento lá e tal, se quiserem chegar junto. Praça da Harmonia, Praça do da lado da Harmonia. Pequena África, do lado do Castro Valombo, não Exatamente, tem eu como não. morei ali, me mudei Em de lá frente tem ao 5 Mocabe, meses, em gente. frente ao Castro Instituto dos Valombo. Pedros Novos, não tem como não ir, não tem como não ir. Inclusive, prestigiar. se quiser ir mais cedo, andar toda aquela parte ali, conhecer, Opa. depois Exato. chegar no evento. Uma vai tá imersão da terra do Heitor dos Prazeres para o Coreto Vai, da Rafa, Azula. vai, Azula vai vai. estar lá. Axé. Muito bom, Zulu. E no agora, mês de outubro, dia 21 e 22, 20 e 21, na verdade, vai rolar o Festival Mira, lá no mar. Opa, no Museu mar. de Arte do Rio, lá na Praça Mauá. Você também teve alguma participação agora no mar recente? Eu lembro que eu não pude ir, porque era foi também No no... Man, foi no Man. Não, perdão, eu já troquei o museu. Troquei Aí o já é o Museu de Saiu- Arte Saiu do mar pro mar. Moderna do Perdão, Rio. Perdão. E no MAN foi o quê? No Man foi um curso, uma vivência, né, artística com vários artistas visuais, né, artistas plásticos que fizeram esse trabalho durante alguns meses. E no final eles produziram um evento artístico, visual, com as instalações. Bacana. Aí eu fiz uma roda de conversa, né, sobre mulheres na arte, sobre a questão da música negra. E depois eu fiz um paquetezinho junto com a minha amiga Dario, maravilhosa. Olha. Eu lembro que eu queria ir, tava desesperado, não dava, era dia que compromisso, festinha do Miguel, olha, não podia, não tinha Nossa, como. você como. perdeu a tia Mas, chorando muito. Porque aí eu fui falar de memória travesti, dessa coisa de todas essas pessoas. Nossa, eu cheguei sabendo que eu ia chorar, porque com uma boa canceriana a gente sabe, né, da onde vem. E eu tô vendo as pessoas falarem coisas emocionantes, eu já tava me emocionando. 10 minutos de fala eu tava chorando. Foi 10 minutos de choro durante o processo, mas tá tudo certo. E depois teve show, foi lindo. Emoção à flor da pele. Não, eu vou. E aí, dia 20, 21, Mira, que eu não sei exatamente qual é o dia que é o meu show, mas eles vão lançar aquela line-up bonitinha com todos os artistas. E show com banda, show completo. Então, Tudo. vale muito a pena chegar lá. Caraca. show E vem cá, completo, tem EP novo, tem projetos. Como é que tá isso aí? A gente quer coisa sua, vai. Materialidade. É. Então, agora eu estarei lançando Azula dos Palmares, que é, né, o segundo single. Logo após, estarei lançando mais um ou dois para esse final de ano. Ainda esse ano? Ainda esse ano. E espero 2024 fazer esse lançamento oficial do EP. Aí com o Olha. EP vem mais outras musiquinhas, vem mais um Vem movimentinho. vários shows, festivais. Olha. Aí vem com tudo. Mas hoje a gente vive um momento que a coisa do single, né, faz muito sentido, consegue aproximar muito rapidamente, mais rapidamente as pessoas. Então, o movimento hoje musical, né, de indústria, de distribuição, ele está em eterna mutação. Já chegamos num lugar e esse lugar ainda não está estabelecido, a mutação continua. E com isso a gente vai readaptando, né, as formas de produzir. Eu pensei a princípio em trazer esse EP de cara, mas não é interessante você colocar um EP se as pessoas não te conhecem. É importante você fazer as pessoas te conhecerem e depois você traz ali um conceito, né? Depois, que aí agora vale muito a pena. Agora tu tá surtando. Aí eu vou lá e lanço o EP. Mas deixa a gente assim doido, aí vai. Entendi, agora eu derruba entendi. cerveja. É toda uma estratégia, É uma né? estratégia. Se eu já tô derrubando cerveja agora, imagina quando for sair esse EP. Tá Vai só tremendo, derrubar no babando. show, Rafael. Gente, olha só, eu sou o portador de notícias boas, mas também notícias ruins, né? Uma notícia ruim é o seguinte, eu prometi pra Azula que a gente ia ocupar o Sim, tempo dela sim. durante 1 hora, a gente já tá aqui há mais de 1 hora. Então a gente tá caminhando pro final. Mas você vai voltar quando lançar. Com certeza. Eu ia fazer algumas provocações nesse sentido, né? Sim. A primeira é o seguinte, pô, quando tiver pra sair, avisa pra gente, vamos divulgar, vamos vir aqui, vamos fazer um show, faz qualquer coisa, entendeu? Vou vir aqui com um violãozinho pra gente. Festival de verão, tá? Aí. Ela cismou que tem que ter um festival de verão Festival aqui, de ó. verão. Festival de Olha só, verão. o Ivani já falou que vem. É verdade, ele falou que vem porque você encheu o saco dele, né? Não Mas interessa, tudo o que eu bem. falei, agora eu também venho. Lembra de mim. Ai, eu amo. Ah, gente, se o Ivan vem, você não também não vem? Ai, gente, vem O Cláudio Jorge também falou que vem. Também falou que vem, é Vai vir o verdade. Cláudio e o Ivan. O Ivan disse que vem quando o Cláudio vier. Olha, tá vendo? Então vai Não, vir Cláudio, o Ivan e Cláudio Azula. vier, eu venho. Cláudio Azul é pra pouco rap, né?
Imagina, o Cláudio, Jorge, Ivan, Liz e Azula. Perfeito. Aí eu acho que eu não sobrevivo até ter emoção. Já estou sentado no cenário. Como diz a Strava, não queira. Azula, querida, eu queria te ouvir mais um pouquinho pra gente fechar. Tom, você também, ó. Você que a gente sempre Tem alguma traz perguntas pergunta? maravilhosas pra gente aqui. Vindo alguma Nosso coisa na sua conteúdo mente, nesse joga canal. pra gente. Mas eu queria te pedir, Azula, já que a gente tá caminhando aqui pro final, além de mais uma capela que eu vou te explorar, se você me permitir, é claro. Já sabe o que é, né? Mas eu ia te perguntar o seguinte. A gente teve um papo aqui tão significativo com relação à questão do pertencimento, né? Eu queria te ouvir um pouquinho sobre a importância da gente também ter uma educação. E aí eu tô falando como educadores, como pessoas que estavam na faculdade de História, que pensam a educação enquanto instrumento de libertação. O que a gente pode fazer para que a nossa educação seja uma educação mais inclusiva, né? Que a gente não seja o país que mais mata, né, de transfobia, que não seja um dos Exatamente. países que mais mata, né, por intolerância, seja ela de ordem religiosa, seja ela de ordem sexual, seja ela por cor da pele. Até porque, Rafael, para ser inserido no mercado de trabalho também é difícil, né? No mercado musical, não sei. No mercado mas- musical talvez seja um pouco mais fácil. Não Ou fácil, ou não. Mas Eu vi assim, relatos que não aqui também. mas assim, é difícil, né, se inserir no mercado de trabalho. Extremamente. Você sente que está mudando? É isso que o Rafael As falou, a coisas educação. estão mudando, as coisas estão mudando, né? A gente precisa ser otimista. Eu também não vou ser uma louca de desacreditar que o fato de eu ser uma cantora de ser possível que eu seja uma cantora hoje, não seja um reflexo de algum tipo de mudança que acontece, né? É porque quando a gente pensa a mudança versus a quantidade de pessoas que morrem ainda, a gente precisa ter muita ressalva na hora de expor a mudança, né? Porque aí você, de alguma forma, acaba apagando a violência que ainda continua sendo muito extrema. Então, sim, existe uma mudança, existe uma Lina, existe uma Lineker, né, de Grammy Latino, existe, né, séries hoje, filmes, né, uma intenção na mudança disso, políticas públicas, pessoas interessadas. Existe uma Erika Hilton lacrando todo dia que Deus Gente, dá pra gente. Entendeu? Que é aquela mulher, né? Entendeu? Por quê? Que Deus é bom, né? Nessas horas eu tenho que acreditar que Deus é bom e que Ele faz coisas boas. Porque, cara, é 700 caracteres por segundo. Ela não erra, ela não se perde. Gente, E quando você acha que ela vai chegar em algum lugar que não existe, ela já tá terminando. Pra e ela isso que existe o lá- e ela Congresso, pra amarra. conhecer. Ela amarra tudo. Eu fico assim, caraca, mano, é babado você. Então, sim, assim, eu estudei no colégio, e nem tem tanto tempo assim, que a coordenação fez uma reunião só com as meninas no pátio, para dizer que elas não poderiam se beijar, não poderiam ter relacionamento dentro da escola. Caramba. Que Passou, era esse tipo de constrangimento, né, que a gente vivia. Na minha escola não tinha pessoas trans. E na escola, né? Na Isso. escola, na minha escola, Educação, não tinha pessoas trans, né? E as pessoas que eram LGBTs assumidas, elas viviam as situações de exclusão, elas viviam aqueles olhares, elas viviam, inclusive, as dificuldades de conseguir estar na sala de aula e se garantir dentro da sala de aula, porque as violências são tão gigantes que chega uma hora que você vai largando de mão, que você vai perdendo o interesse de lutar. Então, acho que a educação precisa ainda melhorar muita coisa. A gente ainda não existe ainda um processo na educação que consiga trazer uma perspectiva transinclusiva. Existem profissionais que têm essa perspectiva, que conseguem empregar isso no seu trabalho, mas enquanto uma perspectiva pedagógica ainda caminha num lugar de incipiência gigantesco. Hoje eu consigo ver vários educadores, afroeducadores, que conseguem pensar em letramento racial, que conseguem pensar em um letramento que repensa gênero, mas quando a gente pensa gênero na questão trans, na questão LGBT, a gente ainda tem todos os entraves com relação à família, até porque os filhos, nós somos os educadores, as pessoas com pensamento, né, revolucionário, mas a gente tem o pai do aluno, a direção da escola, a coordenação, o político, sei lá quem. Então, são muitos os entraves que precisa passar pela educação, mas eu acho que é um caminho que ainda vai ser formiguinha,
para poder desconstruir, né, na mente das pessoas essas violências, né? A gente viu agora recentemente essa questão do casamento, né, gay, de estarem tentando rever e tudo mais. Tem processo, assim. Nem Felizmente. Já que veio esse ser. Ridículo. E é isso, são essas pessoas que estão aí agindo. E se eles estão proibindo o casamento gay, quiçá a corporeidade trans, né? Com certeza. Então, a gente ainda tem um caminho muito nebuloso para conseguir trilhar e resolver isso. Mas eu acredito que uma educação trans inclusiva, uma educação LGBTQIAPN+, inclusiva, uma educação que, desde ter aquele cunho religioso, porque eu participei de ensino religioso na escola, aquele ensino religioso tradicional, cristão, a escola precisa estar num espaço mais secular, ela precisa estar num espaço mais plural. E que, por mais que pareça, né, que seja porque é plural, porque atende a todas as crianças sem ver a quem, quando você está lá dentro, você passa por vários processos de forçar uma adequação a padrões, a lugares que não necessariamente conseguem imprimir o que é aquela pessoa. E eu acho que até para uma pessoa cis é violento demais, sabe? Acaba, às vezes, reforçando um lugar de homem que não é maneiro, um lugar de mulher que não é legal. E, quiçá, para uma corporeidade trans que já está, né, num outro planeta. Somos de Júpiter, neném. Gente, Azula, eu queria te agradecer demais pela tua disponibilidade, por ter vindo de Tataquara, Tão distante. até aqui, né, pela sua existência, por nos fazer refletir, por nos emocionar, né, por provar que o lugar da mulher preta é onde ela quiser, da mulher trans, da mulher travesti, de onde ela quiser estar, em que contexto e cantar o que quiser. Eu acho que isso pra gente é uma aula, isso é fundamental, isso é essencial, isso é foda. Eu vou pedir, assim, se a gente ainda consegue terminar com um pouco troca dessa tua voz aí linda, com o que você quiser, cara. Eu não sou eu pra dizer o que eu quero, mas o que você Já quiser. cantou amor, já cantou rap. Você Eu escolhe agora. Eu acho que é maravilhoso. Vou cantar troca que eu acho que vocês vão ficar felizes. Sim. Ah! Os artistas, eles trabalham para o público, não para si mesmos, né? Um pouquinho pra si também. Sim. Mas a gente... Né? Mas eu tô contando uma história pra você. É porque num show de 40 minutos eu consigo colocar o que eu quero e o que todo mundo quer. Num de 2 horas, então, meu amor. Opa! Ai. Como é crescer tendo a violência à porta e compulsoriamente deixar a escola? Negociar meu corpo não é fazer troca, não se paga uma vida com moeda ou nota suja ao vestido. Sangue na borda, quanto mais violência travestis suportam. Eles saem de casa pra comprar uma bola, pretinhas levam doces dentro da sacola, e a bicha na rua perdida da hora tá com 150 e essa louca joga. Os fogos nos avisam, haverá uma troca engatilhada dos porcos vindos de sua maloca. Não perdoaram nem a hora da escola, interrompendo sonhos nessa falsa troca de corpo, troca de troca, troca o filtro, troca de troca, troca de corpo, troca de troca, troca o filtro, criança morta. Nossa demais, Senhora! Gente, eu não tenho o que agradecer. Não sei nem o que faço agora. Tô lá, cara. Tô lá. Querida, não, peraí, gente. Pô, não, é um Obrigado, obrigado por azular nosso dia aqui, pô. Ao vivo você ouve uma voz dessa, né, gente? Pelo amor de Deus. Gente, Fascinante. eu não quero nem saber, eu vou pegar o Miguel atrasado, mas eu não saía daqui. Cara, Azula, muito obrigado, cara. Muito mesmo. foda. Você é muito foda.
Maravilhoso, 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 Gente, maravilhoso. Não sei o que eu faço, cara. Eu derrubei a cerveja, eu nunca derrubei a cerveja aqui, cara. Mas olha, o pessoal ao vivo pode ser ao vivo, assim, Caraca, que é isso, emocionante. cara. A música